Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre análise econômica dos contratos e arbitragem, um tema muito interessante que pode contribuir significativamente para que você entenda como incluir no seu contrato a arbitragem pode representar economia significativa para o seu negócio. Fica aqui com a gente e confira o tema de hoje. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje nós vamos falar sobre a análise econômica dos contratos e arbitragem. Bom, para falar sobre esse assunto, eu convidei uma professora, especialista, mestre e doutora e pós-doutora, com grande experiência internacional, que tem propriedade significativa para tratar desse tema. Então, estou aqui comigo com a doutora Flávia Santinoni Vera, que é advogada e economista, mestre e doutora em Direito pela Universidade de Berkeley, Estados Unidos, presidente e fundadora da Associação Brasileira de Direito e Economia, ABDE, presidente em 2012-13 da Associação Latino-Americana e Ibérica de Direito e Economia, ALACD, professora do mestrado do IDP aqui em Brasília, analista legislativo do Senado Federal desde 85 e trabalha na Advocacia Geral do Senado Federal e é membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Professora, doutora Flávia Vera, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nos sentimos honrados com a sua presença e tenho certeza que você vai poder contribuir bastante para o entendimento desse assunto tão importante, a análise econômica dos contratos e arbitragem, para o nosso público, acrescentar ideias, perspectivas diferentes para que as pessoas possam entender por que a arbitragem pode fazer a diferença no espectro econômico de uma contratação e nas implicações futuras que isso pode trazer para a realização desse contrato. Então, grato por sua presença. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre por que você escolheu esse tema para abordar nas suas palestras. Tá. Doutora Asdrubal, muito obrigada por me convidar, é uma honra e eu fico muito feliz de poder compartilhar essa área de conhecimento que está crescendo no mundo, que é a análise econômica do direito, e utilizando, focando na área de contratos, utilizando para arbitragem. E eu escolhi, porque a análise econômica é uma área que tem contribuído muito para várias áreas do direito. E a arbitragem, que busca solucionar conflitos, está baseada em contratos. E a gente aplica muito a análise econômica de contratos. É uma área de conhecimento que sempre houve essa conversa entre direito e economia. Na verdade, deveria ser chamada direito e consequências, porque a gente usa ferramentas de outras áreas de conhecimento, de matemática, de teoria de jogos, de estatística, de psicologia, então economia comportamental, a gente pode até dizer direito comportamental, cujo foco final é o ser humano, são as pessoas e como elas se relacionam. E contratos pertinente à arbitragem, porque a arbitragem, ela, em tese, é baseada em contratos. Você pergunta por um árbitro, as leis, esse contrato, vamos dizer, seja na área de telecomunicação, você conhece as leis nessa área? Não, conheço muito pouco, eu conheço mais o contrato. Então ele está mais ligado ao contrato, à vontade das partes. Que é o regente não só do procedimento, mas dos próprios critérios de decisão que serão adotados quando for emitida a sentença, né? E a análise econômica, ela surgiu, ou ela foi consagrada com acadêmicos de outras áreas que trabalhavam com direito e que vieram a receber o prêmio Nobel, né? Então são laureados, são reconhecidos por toda a ciência, pela academia. E Ronald Coase, em 1991, ele escreveu um trabalho em 60, e daí você tem Posner, que
tem um lado que busca trazer o pragmatismo, mas na verdade o que eles querem? É um instrumento que vem a trazer os bastidores, e ele é útil em qualquer sistema, qualquer país, qualquer grupo de leis, porque ele trata de pessoas. Por que as pessoas contratam, na verdade? Por que a gente busca um marco regulatório do Estado para poder ajudar as pessoas a contratarem? Porque sozinho, se a gente vivesse numa ilha da fantasia, a gente teria uma qualidade de vida muito baixa. Você vê esses filmes, por exemplo, Náufrago, né, de Tom Hanks, ele, para conseguir tirar um dente, ele tirou sozinho, beber água, esse tipo que numa sociedade civilizada que você tem troca é corriqueiro, a gente compra o tomate, compra carne, tem todos os serviços, frutos de troca, tudo que a gente tem, celular, fruto de troca. Então, como que elas são feitas? As trocas, elas são extremamente benéficas e, inclusive, elas permitem especializações em tecnologias. Elas são feitas, muitas vezes, com pessoas que a gente nunca viu, na maior parte das vezes. E a gente só troca porque tem instrumentos que dão a segurança, que ajudam a diminuir assimetrias de informação, que ajudam a diminuir custos, dificuldades para eu achar a pessoa ou achar o produto que eu preciso. Então, quando a gente estuda isso, e é como se a gente estudasse o direito nos bastidores, a gente começa a entender que tem, em qualquer sistema jurídico, independente de cultura, 6 principais funções dos contratos. Então, que o marco regulatório, ou que seja ele público ou privado, por meio da arbitragem, que a estrutura das leis na sociedade, ou das normas, das instituições, à luz do Douglas North, que também é um acadêmico reconhecido e laureado com o Prêmio Nobel, que estimulam as pessoas, ou que criam um ambiente favorável para os contratos. E então a primeira função seria você transformar um relacionamento de não cooperação, não cooperativo, que as pessoas não teriam condições de conversar. Eu vou vender meu apartamento, então eu não conheço a pessoa que vai comprar, eu vou ficar com medo. Então, mas eu sei que eu vivo numa sociedade que eu posso fazer um contrato de compra e venda, que aquilo vai ter um valor para a sociedade, que vai obrigar a pessoa... Oferece um ambiente de mais segurança para a cooperação, para que a cooperação aconteça. Isso, para que haja. Então seria essa primeira função de cara. Os países que conseguem criar esse ambiente de confiança, que seria a cola, seria o veículo, são os países que mais trocas acontecem. Que mais se desenvolvem. Exatamente. Aí você tem consequências não só econômicas, mas para a sociedade. Você consegue gerar mais tecnologias, porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm talentos diferentes. Por isso que quando a gente fala do plano internacional, os países que se desenvolvem nos negócios internacionais são aqueles que possuem um sistema jurídico de credibilidade, né? Exatamente. Ou seja, que a sociedade respeita e se submete e cumpre as decisões daquele judiciário, ou seja, daquele sistema de justiça, e que naturalmente oferece às relações a segurança de que, se elas não forem cumpridas no plano direto, no relacionamento entre as partes, terá alguém que vai julgar isso e vai decidir por isso, e que essa decisão terá um valor, que as pessoas terão que se submeter a ela de alguma maneira, e vão se submeter porque o sistema tem essa credibilidade e essa força. As pessoas em geral, e isso estatisticamente, quando quem estuda comportamento, são avessas a risco. Então a gente busca, para entrar em negócios, a gente mede o risco. E a expectativa que se forma tem que ser uma expectativa compatível com aquele risco. E se um país cria mecanismos para criar um ambiente favorável à troca, aquele país vai ter mais trocas, vai ter mais investimentos. E se ele
passa sinais, ou cria desincentivos para troca, ele vai afugentar pessoas que poderiam trocar, e quem ganha com isso? As duas pessoas e as outras que usufruem disso. Então seria essa a primeira função. A segunda, você tem já duas pessoas, elas se encontraram, querem trocar, mas um valor que está na nossa lei, que eu acho fundamental, no nosso Código Civil, que é da vontade das partes. E quando as pessoas querem trocar e você quer que a vontade das partes seja, né, realizada, concretizada com aquela troca, o que é importante é as partes saberem o que elas estão trocando. Então, muitas vezes, uma pessoa vende, outra compra, a que vende tem muito mais informações do que quem compra. Então, existe uma assimetria, não uma simetria, mas uma assimetria de informação. E essa desigualdade de informações prejudica a troca, que tem que ser equilibrada no sentido da vontade das partes. Não totalmente trocar informações. É igual um casamento. A gente, ou um namoro, uma sociedade, a gente não senta e conta tudo. A gente conta o que é interessante, o que é importante contar. É um nível, uma troca. Os economistas usam muito essa palavra ótima para tudo. A troca no nível ótimo. Então, o sistema jurídico tem que criar incentivos, seja por meio de Código de Defesa do Consumidor, seja por meio de exigir que as partes saibam o que estão fazendo, você evitar que incapazes entrem em negócio. As pessoas têm que ter aquela responsabilização das partes, passa muito por internalizar responsabilidades. Então essa segunda função inclui todas as ações, leis, políticas públicas que criam esse ambiente de forma a equalizar, diminuir um pouco essa diferença para poder viabilizar ou evitar erros, abusos, fraudes, até desperdícios. A terceira e a quarta função tem a ver com a expectativa de um lado e o cumprimento. Sempre a palavrinha ótimo, a expectativa ótima e o cumprimento ótimo. Eu vou contratar um serviço de alguém, contratar no contrato, e eu tenho a expectativa que ele vai entregar esse serviço. A minha expectativa, ela pode ser alta, a ótima ou a ideal, ótima no sentido de ideal, pode ser alto se não tem riscos. Então, se existe um ambiente de riscos, é melhor que eu tenha a pulga atrás da orelha, eu tenha uma expectativa regulada mais baixa. Então, se você cria mecanismos para que as partes possam regular de uma forma ótima, tanto a expectativa do lado de quem contrata e o cumprimento ótimo do lado de quem oferece o serviço, o produto, quem está trocando, você vai conseguir fazer com que a sociedade aumente, vamos dizer, maximize os excedentes dessas trocas. E eu vou só concluir os 6, daí eu posso dar um exemplo que ajuda as pessoas a entenderem a utilização desse instrumental, que pode facilitar, que é muito útil na arbitragem que lida com contratos. A quinta e a sexta, a quinta tem a ver com abaixar burocracias, que a gente chama custos de transação. Custos, cartório, você vai comprar um imóvel, você quer ver se aquele imóvel é de verdade, se é da pessoa, se ela está devendo alguma coisa, se está hipotecado, você vai no cartório, é dela mesmo. Você compra um carro, você quer comprar um carro que não seja roubado. Quais são as etapas, os processos que as pessoas têm que fazer para adquirir, para vender, para comprar? Até esses debates sobre cartão de crédito, se tem que estar embutido no preço, se tem que estar transparente. Essas dificuldades são custos que cabe ao governo, cabe ao Estado, de uma forma geral, e eu falo Estado, os 3 poderes, todo, diminuir custos para poder justamente, para abrir uma empresa, quantas etapas a gente precisa, para fechar quantas etapas a gente precisa. São custos que dificultam negócios, dificultam a execução de contratos. Então, seria a quinta. E a sexta, que eu acho linda, é que nós estamos num mundo que a gente não pode pular fora, a gente está aqui dentro. E as pessoas, cada vez mais, privacidade está sendo ameaçada, e a reputação das empresas, das pessoas,
fica ali guardado, seja no Facebook, seja na internet, seja na memória das pessoas, e cada vez mais a gente tem acesso à informação, essa revolução de informação, seria os relacionamentos duradouros. O marco regulatório que estabelece contratos tem que estimular com que as pessoas continuem contratando. Quando a gente faz uma mediação, na arbitragem, também essas 6 funções estão presentes. A gente pensa que essas duas partes elas estão tendo alguma disputa, algum desentendimento, que a gente quer que eles resolvam, mas que eles continuem se relacionando para acordos futuros. Relacionamentos duradouros. Né? Professora Flávia, você falou dessas funções da análise econômica do contrato, e a gente abordou assim, rapidamente a ideia de que as pessoas não fazem negócio quando vislumbram os riscos, etc. Quando a gente leva para o tema conflito, o que a gente percebe é que muitas vezes o conflito é estimulado, maximizado e até perpetuado, muito menos por uma ótica racional, uma ótica matemática, e muito mais por uma ótica emocional, por uma ótica do sentimento. E aí a gente ouve até aquela frase secular, né, de que eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela, porque aí já está movido pelo sentimento do conflito, da briga, e se alimenta da própria briga, do próprio conflito, e nem quer sair mais do conflito. Então, estigmatizando a ideia de que brigar passa a ser o próprio objeto e não o meio para resolver a disputa. Então, professora Flávia, normalmente as pessoas alimentam a ideia do conflito pelo sentimento, pela emoção, e olham menos, ou com menos critério, ou com menos importância, o aspecto de que o conflito tem todo um lado racional, matemático, econômico, que pode sustentar a necessidade de mantê-lo ou justificar a necessidade de sair dele o mais rápido possível, da forma mais razoável possível, ainda que não da forma ideal, não da forma sonhada, mas da forma menos traumática, menos problemática possível. E aí eu penso que esse tema que a senhora trata com tanta propriedade da análise econômica do contrato, levado para esse espectro da arbitragem e da utilização da arbitragem nos contratos, leva a tentar retomar o eixo da racionalidade também diante do conflito, não só diante da relação contratual, mas agora diante do conflito. Como eu encaro esse conflito e como eu desenvolvo o meu pensamento para poder entender a melhor maneira de encaminhar a resolução desse problema. Com certeza, e muito bem dito, e essa questão de desmistificar emoções e entender qual parte que pode fazer o que poderia ter sido feito e quanto que está custando isso e quanto que vai custar, realmente esclarece e às vezes desmistifica e reduz essa questão emocional que pode obscurecer toda uma solução ótima. Eu tenho um exemplo que eu adoro e talvez use um pouco dessas funções e está relacionado a essa questão emocional e racional, que existe uma regra na corte de arbitragem que eles usam na Europa, no mundo, que inclusive foi do Ronald Coase, que é chamada em inglês cheapest cost avoider, ou seja, a pessoa que poderia ter previsto ao menor custo. Parece um pouco curta, mas ela é muito profunda e utilizada. Por exemplo, eu falo muito na minha sala, nas minhas turmas, tem um exemplo clássico que aconteceu muitas vezes, um navio de guerra, não de guerra, um navio de petróleo, da Arábia Saudita, o dono da empresa de petróleo bruto, vai
vender esse petróleo, vai transportá-lo nesse navio e para uma refinaria inglesa. Então tem um contrato internacional. Então você tem o navio, o petroleiro árabe vendendo petróleo bruto para uma refinaria que vai subcontratar para várias outras, gasolina, borracha, gás, uma série de outros subprodutos do petróleo refinado. E eles contratam, data é muito importante, você subcontrata, você tem uma série de multas, toda quebra de contrato. Não adianta a gente esconder igual avestruz, tem custos, tem prejuízos e alguém tem que arcar. E alguém vai arcar. Então o que acontece? O navio pega, promete, assina o contrato e na hora de sair estoura uma guerra. Guerra no Golfo. Então o que acontece? O navio não consegue transportar, não cumpre, é obrigado a não cumprir. Não o cumprimento dele, ele falhou. Então vai ter multa, vai ter uma série de problemas de entrega. A refinaria, por sua vez, fala, eu não tive culpa. Aí ele fala, não, mas eu também não tive. Então fica essa questão emocional, até às vezes eles levam para o âmbito de país, de questões. Mas quando um árbitro, uma corte, pega e fala quem que poderia ter previsto ao menor custo, ele está pensando nas 6 funções. Ele está pensando que ele quer que eles contratem novamente. Ele vai pensar quem que estava mais perto do problema. Quem que poderia ter administrado esse risco da forma melhor. Quem conhece árabe, quem conhece a cultura... Quem tinha informações mais privilegiadas sobre a possibilidade disso. O petroleiro. Então, todas as decisões que foram levadas às cortes arbitrais da Europa sobre isso foram resolvidas dando responsabilizando, partindo de presunções de que aquele que estava mais próximo da poderia ter resolvido. Então o que acontece? Da próxima vez a refinaria vai ficar tranquila, porque ela vai olhar para os problemas em volta dela, mas ela vai saber, eu vou poder contratar com essa pessoa, porque essa pessoa ela vai ser responsabilizada se alguma coisa acontecer ali. E o navio, o petroleiro, a indústria de petróleo árabe vai pensar, poxa, ela vai confiar em mim, porque ela sabe que eu vou internalizar. Então, no curto prazo foi ruim porque ele teve que pagar, mas no longo prazo tem a reputação dele e o relacionamento duradouro vai continuar. E aí você diminui problemas. Então, que passa a gerar para ele um valor agregado, não só da confiança e da credibilidade, mas até mesmo de estar internalizando riscos. Exatamente. Que vão provavelmente recair talvez até no preço do seu produto, a lhe remunerar melhor em outras situações. E ele vai estar mais perto das partes que criaram o problema. Aconteceu também, engraçado, com o navio também, aqui no Brasil, no Porto de Todos os Santos, lá em Salvador, que uma empresa estavam vendendo, lógico, ali é um grande porto, eles exportam, e uma empresa de cacau estava vendendo cacau para uma empresa de chocolate belga. Só que teve greve da Anvisa. E os navios ficaram, que eles chamam fundeados, presos, e não pôde cumprir. A empresa brasileira não pôde cumprir. O que aconteceu? Quem que ia pagar? Foi levada a uma corte de arbitragem internacional. Quem que ia pagar? A brasileira. Mas a brasileira não tem nada a ver com a Anvisa, nem com os servidores, nem vão poder recuperar esse dinheiro. Mas ela vai poder entrar contra o Estado, dizer, olha, eu não posso, eu preciso dessa base de infraestrutura para poder fazer meu negócio, preciso dessa confiança. Não é a belga que vai ter condições de entrar com uma ação depois para poder recuperar. Então, mas a brasileira fica com a reputação. Ela vai poder contratar, ela vai ter uma credibilidade. Que é importante essa questão da confiança. Cai para a reputação. Questões que são morais, que são tem a ver com ética, com moral. É incrível como... Então, quando a gente faz análise econômica de contratos, tem tudo a ver com a arbitragem. Porque quando um árbitro tem noção do que está nos bastidores, do que ele quer, na hora que ele vai estar ali mediando, ele vai pensar, o que a gente quer é internalizar responsabilidades de uma forma e esclarecer a situação, até para que os contratos no futuro sejam melhor elaborados e as partes saibam
das responsabilidades de cada um. É como se você estivesse clareando, colocando óculos, ou trazendo à tona pontos polêmicos que foram mal resolvidos, né? A gente, eu acho que eu já tenho um pouco da ideia da sua opinião sobre o assunto, mas eu queria que a gente pontuasse até de forma mais objetiva para quem está nos assistindo poder ter a certeza do seu raciocínio sobre isso. Para a senhora é tranquilo a gente afirmar que prever a arbitragem nos contratos domésticos e nos contratos internacionais, mais ainda, é uma medida econômica importante para a vitalidade desse contrato e para isso que você falou, para gerar reputação, credibilidade e provavelmente a prospecção de novos negócios futuramente? Não, claro. Eu vejo que quando a gente faz... Análise econômica não é uma área do direito, é uma ferramenta. Quando a gente pensa em análise econômica de arbitragem, por exemplo, é como se a gente estivesse trazendo várias disciplinas das ciências sociais, ou até matemática ou estatística, para poder analisar aquela instituição nova. E ela veio para ficar. Por quê? Porque ela tem muitas vantagens e ela veio preencher um nicho que a gente necessita no mundo, principalmente agora, com essa revolução da informação e essa globalização, uma palavra que é um clichê, é o que está acontecendo. O mundo, as fronteiras estão diminuindo, o mundo está ficando mais mundo, menos países, estados nacionais, como a gente vê. As pessoas estão trocando, tem um carro que as peças foram feitas na Coreia, mão de obra de outro país, vendido para outro país. Isso já faz parte da vida das pessoas. Já faz parte. Quantas vezes você tem um carro hoje importado que vai na concessionária fazer simplesmente a revisão e aí surge a necessidade da troca de uma peça e em alguma situação, em uma ou outra, não é raro acontecer, você tem a informação da concessionária de que para trocar essa peça vai levar 30 dias, porque a peça não tem estoque e está esperando chegar no porto, a importação que já está encaminhada, etc. Tal. Quantas vezes isso já faz parte da vida do cidadão comum, né? No seu dia a dia. Mas pegando um gancho... Mas é sigiloso. A questão da arbitragem seria a confidencialidade dela. Às vezes você quer resolver conflitos, você não quer que a sociedade saiba. Isso pode afetar a imagem das duas partes envolvidas. Então, é sigiloso, é rápido, a celeridade, mais compatível com o mercado. Você tem uma série de vantagens, a especialidade do juiz, do árbitro, que ela pode não servir para todos os casos, com bens que são tipificados para o Estado, como bens públicos, mas ela, no direito privado, ela vem preencher um nicho que, inclusive, vem a desafogar o judiciário. Ela não está competindo de cara com o judiciário, ela está contribuindo porque ela está desafogando, ela está deixando o judiciário atender às questões que são inerentemente públicas e dando opção para quem quiser contratar, porque contratos são incompletos. A gente casa, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente compra uma coisa, a gente não sabe o que pode acontecer. Então a gente tem que estar recontratando. E incompatibilidades, disputas vão acontecer, acontecem, e a nossa capacidade de resolver isso vai fazer com que a gente possa contratar mais ainda e fomentar as trocas naquele ambiente. E se o Brasil puder criar um ambiente favorável para a arbitragem como opção, não só vai melhorar o judiciário, como vai estimular investimentos estrangeiros aqui e é uma área que está em franco crescimento. Senhor Flávio, nosso tempo está acabando. A conversa está deliciosa, mas nosso tempo está acabando. Mas aí, antes da gente fechar o nosso programa, queria que a senhora abordasse 2 pontos importantes que fazem conexão com o que acabou de falar. Nós tivemos agora no Brasil a Copa do Mundo. Naturalmente que o mundo voltou os seus olhos, o seu olhar para o Brasil. Claro que pôde testemunhar problemas, evidentemente, mas pôde também testemunhar as potencialidades do Brasil, as riquezas que o Brasil tem,
as virtudes não só naturais, mas as virtudes humanas, os valores que nós temos aqui. Você enxerga que isso abriu a possibilidade de mais conexões internacionais, mais negócios internacionais e um ambiente mais favorável ainda para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil como centro de resolução de conflitos, não apenas como parte dos conflitos, mas como centro de resolução de conflitos, por carregar esse sentimento de serem pessoas sensatas, equilibradas, boas, de valores importantes. E aí, uma continuação a isso. E dentro do Brasil, você enxerga Brasília, onde nós estamos hoje, aqui e agora, como um centro que pode sediar a solução desses conflitos, inclusive internacionais, porque acaba se situando numa região central da América. Como você enxerga tudo isso e a sua perspectiva no horizonte próximo de desenvolvimento da arbitragem no Brasil e em Brasília? Doutora Drubal, eu concordo inteiramente com tudo. Brasil, depois da Copa, os aeroportos, as pessoas perderam um pouco aquele medo da insegurança que o Brasil, que estava na mídia. O Brasil pensava em assalto, roubo, insegurança. E os estrangeiros se surpreenderam. Isso a gente conversando com eles na rua, ouvindo as entrevistas. E então, com certeza, esse lado foi muito, muito útil para a gente. Criou um momento oportuno para a gente poder realmente ter o Brasil como um centro de arbitragem. A arbitragem vem crescendo já e eu tenho certeza que agora vai crescer mais ainda. Não tem por onde, é uma instituição que veio para ficar. E nós temos acho que a terceira maior população de advogados do mundo per capita. E por isso eu acho que o Brasil pode treinar e ter essas pessoas também não só nesses campos tradicionais, conservadores do direito, mas começar a atuar também em novos horizontes que têm futuro. E eu prevejo que o Brasil vai conseguir se destacar nessa área. E Brasília, por ser centro do Brasil fisicamente, por ter o aeroporto ter sido reformado, a gente ter pessoas, qualidade de pessoas e a vontade de treinar, e parabéns pelo seu programa, parabéns por essa contribuição, não só a Brasília, mas aos operadores do direito, mas à comunidade. Eu acredito que Brasília, sim, possa ser um centro de arbitragem, não só para aquelas arbitragens que buscam a execução aqui no Brasil, mas como um lugar neutro, um lugar que tem uma infraestrutura boa e que tem tanto humana quanto de infraestrutura mesmo física, para a gente poder sediar arbitragens da América Latina como um todo. Então você pergunta para um americano que vai ter tem uma disputa com uma empresa chilena, eles podem escolher Brasília. Brasília, inclusive, é um hub, de aviões, é um lugar de muitas conexões. E cada vez tem sido mais. Exatamente. Então, mais do que até Guarulhos, eu acho que a gente tem um potencial aqui em todas as áreas. É uma cidade linda também, uma cidade que tem tudo para recepcionar essa área, essa contribuição que pode fomentar realmente inserir Brasil nesse ambiente internacional de arbitragem. Hoje nós temos Singapura, Nova York, Londres, Hong Kong, centros, e eu acredito que nas Américas, e uma das variáveis que as pessoas que escolhem a sede da arbitragem é o preço, a conveniência do transporte, da localização e da neutralidade. E Brasília tem essas características. E o selo de ser capital do país acaba contribuindo também. Contribuindo com a credibilidade que a gente tem falado, que a gente busca. Exatamente. Professora Flávia, muito, muito obrigado aí por sua participação e pelas palavras que certamente contribuíram para mim, pessoalmente, sem dúvida, para crescer um pouco mais o entendimento sobre a análise econômica dos contratos e a aplicação disso no contexto da arbitragem, e naturalmente para o nosso público que certamente gostou
E se você gostou, curta, compartilhe nas suas redes sociais, faça seus comentários, críticas construtivas e, por que não, sugestões de pauta. Professora, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada a todos. Para as suas considerações finais. Eu agradeço a todos, eu parabenizo. Aqui em Brasília a gente está buscando criar um comitê de arbitragem que vai acontecer e eu conto que com o momento a arbitragem está aberto pessoas. Para isso, para contribuir com isso. Tem espaço e vamos à luta. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado. E a você, muito obrigado por sua audiência mais uma vez. E lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um abraço, até o próximo programa.